porque a AIDS originalmente foi conhecida como praga gay. Seria a AIDS um estranho acidente da natureza causada por um vírus do macaco verde africano? Ou simplesmente a AIDS é um programa genocida patrocinado pela elite que semeou um vírus de laboratório em populações selecionadas para propósitos políticos e sociais? É possível criar um vírus patogênico por meio de engenharia genética? Argumentos científicos têm sido apresentados para sustentar várias teorias sobre a origem artificial da AIDS. Embora estes argumentos tenham sido suprimidos na imprensa oficial e até mesmo na literatura científica. A pandemia da AIDS começou como resultado direto da experimentação genética e também de uma loucura intensa de forma militar. A mais nefasta evidência que a AIDS tenha sido criada pelo homem vem das audiências de apropriação do Departamento de Defesa em 1969. Naquele ano, oficiais do Pentágono, nominalmente um Dr. MacArthur, requisitou um vírus do tipo da AIDS. E os laboratórios de guerra biológica, de pronto, forneceram um vírus. E este vírus podia destruir a resposta imunológica humana de uma forma implacável. Este germe, criado pela engenharia genética, seria muito diferente de qualquer micróbio anteriormente conhecido pela humanidade. Nem o governo, nem a mídia, nem a comunidade científica têm feito qualquer esforço para trazer esses fatos até o conhecimento do grande público. Existe um número enorme de médicos defendendo que a AIDS é de fato um experimento de guerra biológica, criado exatamente por mãos humanas, e não como um acaso da natureza. Em seu muito bem conhecido relatório Quem Matou a África, o Dr. William Campbell Douglas escreveu que o HIV foi finalmente produzido por engenharia genética em 1974, depois de ter sido previsto e requisitado. Segundo o seu relato, o vírus da AIDS não foi apenas um diabólico exercício científico que saiu fora do controle. Segundo ele, na verdade foi uma tentativa a sangue frio e bem-sucedida de criar um vírus assassino, que então foi usado em um experimento bem-sucedido na África. A AIDS africana foi o resultado do programa de erradicação da varíola por meio de vacinação realizado pela ONU durante a década de 70. Ainda segundo o relato, não foi um acidente. Isso foi feito de forma deliberada. Por décadas, a população tem sido a mais alta prioridade de longo alcance da política externa americana em relação ao terceiro mundo. A redução da taxa de população nestes estados é uma matéria de vital importância, segundo eles, para a segurança nacional dos Estados Unidos. Declaração semelhante foi feita por Henry Kissinger no seu Memorando de Segurança Nacional. O Departamento de Guerra Biológica do Exército dos Estados Unidos já tem uma tradição muito bem documentada de experimentação em seres humanos. E não há lugar onde a homofobia tenha se tornado mais clara e arraigada do que entre os militares americanos. O Dr. Robert Stacker foi o primeiro a revelar segredos a respeito da AIDS. Foram comprados recentemente direitos de filmagem da história da vida desse médico brilhante e corajoso. Desde o início da epidemia da AIDS, tem havido rumores persistentes de que a doença foi feita pelo homem e que o HIV foi deliberadamente introduzido para gays americanos e também nas populações negras africanas, como um experimento de guerra biológica. No outono de 1986, os soviéticos chocaram o mundo ao afirmar que o HIV foi secretamente desenvolvido em Fort Detrick, a unidade de biologia do exército americano. Embora a afirmação tenha sido desmentida como uma propaganda infecciosa,
Os cientistas russos tinham trabalhado lado a lado com os cientistas da guerra biológica na transferência do vírus a tecido infectado por vírus em vários primatas não humanos, ou seja, em macacos, micos, chimpanzés, durante a década de 70, antes que a AIDS desaparecesse. Com a melhora das relações internacionais, a acusação russa desapareceu. Embora a evidência sustentando a teoria da origem criada pelo homem nunca tenha sido mencionada na mídia convencional, a teoria continua a ser ridicularizada pela mídia. Já publicaram coisas desse tipo. Um germe mortal escapou de um laboratório secreto da CIA. Deus enviou a praga para punir os homossexuais e viciados em drogas. A AIDS veio do espaço exterior, correndo na cauda de um cometa. A AIDS certamente não veio das mãos de Deus ou do espaço sideral. Contudo, existem amplas evidências para se acreditar que a AIDS tenha sido criada pelas mãos dos senhores do mundo.